TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da direção da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E este ao vivo faz toda a diferença na vida de quem apresenta, na vida de quem é entrevistado e, é claro, para você que está em casa. E que já sabe que esse dia ele é muito habitual toda terça-feira, 9 da noite. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta que é a primeira terça-feira de abril, estamos começando o quarto mês de 2023. E 2022, como foi para você? Foi marcante? Foi um ano positivo? Foi um ano só de alegria? A gente espera que sim e a gente espera que esse 2023 também seja. Eu não vou perder tempo, vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, novamente eu recebo ao vivo no estúdio da TV Candidez a presença do naturopata Ramon de Assis. Ramon de Assis nos ajuda aqui a programação da TV Candidez já desde o ano passado e, é claro, também aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Eu fico muito feliz contar aqui novamente com a presença do Ramon de Assis. Da última vez que o Ramon de Assis esteve aqui conosco, nós não conseguimos aqui responder todas as perguntas dos telespectadores. Então a gente volta com esse tema, e que foi um tema que nós geramos muitas perguntas, e você pode participar conosco. Ramon de Assis, boa noite. Prazer recebê-lo aqui novamente, agora nesse 4 de abril de 2023. Obrigado pela presença. Obrigado também, Samuel do Vale. É um prazer estar aqui novamente no programa Amostra Grátis da Saúde pela TV Candidez e com um tema que foi muito bacana, né? Como você mesmo colocou, que abriu realmente a curiosidade das pessoas, que fizeram muitas perguntas, a interação foi boa e a gente vai estar aqui estendendo esse assunto tão interessante aí para todos. E como é que foi a terça-feira, essa primeira terça-feira do mês para o naturopata Ramon de Assis? Foi ótimo, foi excelente, né? É uma terça-feira muito produtiva, sempre os atendimentos aqui em Divinópolis, a gente tenta preservar nas terças-feiras de compromisso com o programa e foi muito bom. Bacana. É bom lembrar sempre, né, que a gente está começando aqui o programa e da vez passada muita gente mandou pergunta, onde que atende o Ramon de Assis? Você falou que aqui no prédio da Vivo, né, na rua Rio de Janeiro, Isso. Sala 1107, acertei? Isso, acertou, né? Bacana. 426-1107, né, no 11º andar. Claro que sempre com os agendamentos antecipados, né? Mas a gente está atendendo mais dias aqui em Divinópolis. Ô Ramon, o que dizer para o telespectador que está agora nos assistindo e é um tanto quanto cético com relação a essa questão da medicina caseira, no que diz respeito a uma saúde de uma maneira simples, que é o nosso tema de hoje? As pessoas valem a pena mudar de opinião, se inteirar um pouco mais e saber que a medicina, essa medicina caseira, essa medicina natural, ela tem o seu efeito positivo na vida das pessoas? Com certeza, né? O que eu proponho é que a gente desconstrua qualquer ideia pré-concebida, né? Qualquer preconceito. E hoje é muito comum, né? Qualquer profissional médico, né? Que é o principal profissional responsável pela saúde das pessoas, dizerem, né? Todo mundo vai concordar comigo. Olha, temos que fazer mais atividade física, temos que fazer as caminhadas, por exemplo, temos que melhorar a alimentação, temos que beber mais água, né?
Isso é uma medicina caseira, né? E é uma medicina, por incrível que pareça, comprovado cientificamente, né? Não há nada que promova mais saúde ou melhor saúde para todos nós do que a atividade física regular, uma boa alimentação, né? E esses hábitos caseiros. Por isso a gente chamou aí carinhosamente de medicina caseira, né? Para ficar um termo mais popular, mas algo que na verdade é científico, né? Então essa é que é a desconstrução que eu proponho, para a gente desconstruir essa ideia de que o caseiro não funciona. Claro que sim, começa de casa, começa do nosso garfo, né? Começa da quantidade e da qualidade de água que bebemos. Então é assim que funciona melhor os nossos rins. Comendo a comida certa, o alimento certo, é que o nosso fígado, o nosso aparelho digestivo vai funcionar melhor. Então, assim, por mais informal que pareça, né, mas a gente sabe que o que a gente está dizendo sobre medicina caseira é comprovado cientificamente e todo mundo vai aderindo aos poucos ao longo do programa. Bacana. Nesse início de programa, quero mandar aqui um abraço para o porteiro Alamir, do prédio do Square Center aqui da Rua Paraíba, esquina com a 1º de junho. Ele dizia que sempre acompanha o programa, nós estamos ao vivo, viu, Lamir? Grande abraço para você e muito obrigado pela sua audiência. Ô, Ramon, eu acho que toda pergunta que a gente faz para o entrevistado, para você, eu penso que quando o assunto é a questão da naturopatia, nunca vai estar fora da ordem do dia. E foi uma pergunta que eu anotei aqui no meu telefone, que foi feita na semana que você esteve aqui, mas que nós não tivemos oportunidade de fazer, que é sobre a questão do óleo de soja. Eu posso te perguntar sobre isso? Claro. Muita gente falou assim, escuto, eu já ouvi falar que o óleo de soja faz mal e que não devemos usar todos os dias. Dentro da visão do Ramon, o que ele orienta sobre isso? É um questionamento sim, que eu imagino que você deva receber quase todos os dias no seu ambiente de trabalho. Quase todos os dias, é verdade. Eu agradeço aí a pergunta, eu acho que vai dar oportunidade para a gente explicar algo acerca disso. Muitas pessoas vão compreender isso. Por volta aí do ano de 1900, 1900 e pouco, né, não existia o uso do óleo vegetal nos Estados Unidos, né? Estou me baseando por pesquisas feitas neste país. Então, até 1900, o uso de gorduras, né, para cozinhar eram de banha de porco e também gordura de coco, né, ou óleo de coco. Né, algumas pessoas, né, mais antigas, nossos pais, nossos avós, conheciam também essa gordura de coco que era utilizada. E por incrível que pareça, até esse período, né, no início aí de 1900, não existia relato nas pesquisas científicas de pessoas que haviam tido infartos. Não haviam relatos. E aí começou a introduzir, a indústria alimentícia começou a produzir óleos a partir do óleo de soja, óleo canola, óleo de milho, girassol, de algodão e de alguns óleos dessa ordem vegetais. E em pouco tempo, pouco mais dos anos 1930, já haviam relatos de centenas de infartos nos Estados Unidos. Isso é pesquisa científica, apesar de antiga, mas está lá os registros disso. E o que percebeu-se? Que o gráfico que mostrava aí o crescimento do uso dos óleos vegetais em substituição, falo os óleos vegetais com a exceção do óleo de coco, que também é vegetal, óbvio, mas com a substituição desses óleos, né, de soja, canola, milho e girassol, substituindo a banha de porco, que era muito utilizada não só naquele país, mas também no nosso país, né, e também o óleo de coco. E aí esse gráfico sobe juntinho com o gráfico do aumento de infartos. Isso é científico, né? E aí, só que pesquisar isso veio muito depois, né? Décadas depois, 1950, 60, 70, que começou a analisar o porquê que estava dando esses infartos. E aí constatou-se o uso dos óleos vegetais. Claro que outros produtos alimentícios entraram nos nossos hábitos, e que acabaram acelerando esse processo. Mas concluiu-se que esses óleos, porque eles não são óleos saturados, eles passam por um processo de hidrogenação. E aí esse processo faz desses óleos um perigo para a nossa saúde cardiovascular, podendo aí entupir as nossas veias e causando principalmente o infarto, mas aumenta até a predisposição para derrames, né? Ou antigamente chamados de derrames, que são os acidentes vasculares. Então, sim, hoje a gente sabe, a ciência já sabe que esses óleos podem ser danosos. Ainda existem vertentes da área de saúde,
profissionais da área de saúde que ainda não modificaram, né, não estudaram a fundo isso. Mas já se sabe que a banha de porco não causa esse entupimento de veias, assim como os óleos de soja, canola, milho e girassol. E na sua opinião, na sua ótica, você se sente confortável aqui para dar uma sugestão então para as pessoas que estão nos acompanhando e que às vezes querem virar a chave da questão do óleo de soja? Seria alternar, seria usar um pouco da banha de porco, ou talvez um dia sim, um dia não? O que você orientaria, por exemplo, para os seus pais, por exemplo? Como que seria? Então, aliás, os fazendo meus aqui pais, um aperto aqui agora. Os meus pais que estão nos assistindo, um abraço a eles, né? Eles já usam o óleo correto, né? Eu proponho que as pessoas, né, para tirarem qualquer dúvida, para não ir apenas numa opinião, pesquisem, né? Jogam lá, por exemplo, no Google acadêmico, né? E façam uma pesquisa sobre os óleos vegetais, os problemas que eles causam, para a gente ir adquirindo conhecimento e confiança. E, claro, partindo aí de pesquisas científicas, fica mais fácil. Entendendo, por exemplo, que o óleo de coco, a manteiga clarificada ou manteiga ghee também é uma manteiga que promove muita saúde, porque tem muitos nutrientes importantes para a gente e é uma manteiga que também é saturada, ela não hidrogeniza e causa aí o entupimento das nossas veias e artérias. Então, o óleo de coco é uma boa sugestão, né? Eu nunca sugeri, por exemplo, a banha de porco, né? Primeiro porque a carne suína, ela tem aí uma questão ainda pró-inflamatória e pode prejudicar outros aspectos da nossa saúde. E outro fator é que também os animais hoje, né, confinados, estão recebendo produtos alimentícios também que podem ter algumas contestações, né? Eles também utilizam muito dos farináceos, as rações, por exemplo, e pode não nos ofertar de maneira indireta boas fontes de nutrientes. Então, o óleo de coco é uma boa sugestão, a manteiga ghee, a manteiga clarificada é outra proposta interessante, que é a manteiga sem lactose, né? Ainda, né, para alguns tipos de preparos nas nossas cozinhas, ainda vale o azeite, né? O azeite, lembrando que existe o azeite extra virgem, que é para pratos frios, mas existe o azeite virgem, que é para cozinhar, né? Ele é o próprio para cozinhar. E também tem ainda o óleo do bagaço da azeitona, que é outra proposta para cozinhar. Esses dois últimos, não se deve elevá-los a altas temperaturas, como nas frituras, como assar com esse tipo de óleo, não se deve ainda, né? Se tem que assar ou fritar, que seja com óleo de coco ou com a própria manteiga ghee, que, claro que sem exageros, mas um uso moderado também não nos oferece risco. E, claro, entender que para esses óleos que eu citei, né, o óleo do bagaço da azeitona e o próprio azeite, tem deles virgem, e o virgem que é para cozinhar, o extra virgem para pratos frios. Tem essa diferença. Não devemos reutilizar esse tipo de óleo ou aquecê-los a altas temperaturas. Mas esses óleos que eu citei por último podem ser muito interessantes para adotarmos. Engraçado, como é que uma pergunta, né, um gancho que nós falamos aqui sobre a questão do óleo de soja, deu margem para várias explicações aqui do terapeuta Ramon de Assis, do naturopata Ramon de Assis. Sim. Como é que isso foi importante, né, e puxando esse gancho. Da mesma forma que nós temos aí uma medicina caseira que pode agregar na nossa saúde, nós temos também, Ramon, e eu vou te pegar você também de surpresa agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco, várias questões alimentares e modos alimentares que nós temos no nosso dia a dia e que também podem ser cortados, eliminados. Sim. Você já falou disso de vários programas, Opa. né? Não sei se você lembra a questão de uma pergunta do arroz. Tem gente que consome arroz todos os dias, religiosamente, almoço e jantar, e dependendo da quantidade, isso pode não ser positivo. Então, excelente pergunta, né? Me agrada esses temas um tanto polêmicos, né? Eu digo polêmicos porque pega uma sociedade muito de surpresa quando a gente fala sobre esses assuntos, mas é algo que já está no nosso cotidiano e há bastante tempo, né? Pesquisas aí falando dessas questões que a gente falou ainda há pouco dos óleos, já são pesquisas da década de 60, de 70. Então, quer dizer, às vezes demora muito para chegar na sociedade. Aliás, às vezes chega uma informação, né? Como, por exemplo, uma vez que foi tornar o ovo, né? Foi colocado como vilão aí, né? E agora já não é mais. E muitas pessoas aprenderam que ele era vilão e não desaprenderam, né? Pelo contrário, o ovo de boa procedência, né? Eu recomendo sempre um ovo caipira, e caipira de verdade, porque às vezes as galinhas caipiras que são tratadas com rações,
podem não ter ali uma boa oferta de nutrientes também, lembrar disso, né? Então, um ovo de caipira, apesar dele ser riquíssimo em colesterol, mas a ciência já entendeu que esse colesterol dos alimentos não passam dessa forma como imaginávamos há tempos atrás, em pesquisas antigas, né? As maiores fontes de aumento de colesterol, por exemplo, é algum desequilíbrio hormonal no nosso corpo, e que são vários desequilíbrios, né, que podem acontecer, e também pelos açúcares e pelos carboidratos simples. Então, já que você me pergunta, Samuel, sobre a alimentação do dia a dia, essa medicina caseira, são vários pontinhos interessantes da gente observar. Entender, por exemplo, que os açúcares, né, açúcar de qualquer espécie, né, falou que há alguma coisa para adoçar, todo ele é questionável. E falou que é açúcar e falou que é carboidrato simples. Quais são eles? O próprio arroz, né, que você mencionou, tem também as massas de um modo em geral, dos pães às massas de pizza, aos macarrões, né? Existe uma ingestão aumentada, exagerada desse tipo de alimento. E esse tipo de alimento pode trazer aí consequências, entre elas o aumento da gordura visceral, a chamada esteatose hepática, ou gordura no fígado, aumento do próprio colesterol que a gente citou, aumento da glicemia. Então, se nós reduzirmos aí a quantidade de ingestão dos açúcares e também dos chamados carboidratos simples, nós vamos inibir que surjam doenças procedentes disso. Então, quer dizer, é melhorar a alimentação dessa medicina caseira, ingerirmos mais fontes de nutrientes. A gente falou no último programa sobre isso, né? Eu até dei o exemplo que o nosso organismo é uma obra constante, né? Todos os dias morrem células, todos os dias nascem células. E o nosso corpo é refeito totalmente. Todas as células do nosso corpo são trocadas. E se células, por exemplo, do aparelho endócrino, né? Do sistema endócrino, do sistema nervoso, do nosso esqueleto, né? Dos nossos ossos e articulações, precisam de nutrientes específicos para eles, de onde está vindo esses nutrientes? Você está comendo adequadamente ou você está comendo só aquela comidinha básica, arroz, feijão, pão, carne, né? Será que você está fornecendo vitaminas do complexo B para o seu cérebro? Cálcio, magnésio, vitamina K2, MK7 para os seus ossos? E para a sua pele. Então, a gente precisa melhorar aí a oferta de nutrientes. E isso passa pelo quê? Não precisa de muita coisa, né, mirabolante. Eu vou ter que procurar um nutricionista? Seria ótimo. Mas não precisa, a princípio, quando você entende que nós temos que diversificar os alimentos de cores, sabores e texturas para fornecer tudo o que o seu organismo precisa para fazer essa obra constante. Bacana. Você falou aí do arroz, do feijão, etc. E você não falou da salada, porque tem muita gente que nem coloca a salada no prato, nem gosta de salada. Né? Imagina. Vamos falar sobre isso, a questão da importância das fibras no próximo bloco? Com certeza. O Carlos está me avisando aqui que eu tenho que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa de hoje. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. De volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 4 de abril, nós estamos ao vivo. Mandando aqui um grande abraço para o médico angiologista Dr. Ricardo Kaua, com quem eu conversei hoje.
ele me falava do segundo encontro de cirurgia endovascular e cardiologia intervencionista do Centro-Oeste Mineiro, que foi realizado agora recentemente aqui em Divinópolis. Sorriso estampado no clima de companheirismo com colegas especiais e público seleto nos prestigiando, escreveu ele aqui nas suas redes sociais. Grande abraço para o cirurgião angiologista, cirurgião vascular, Dr. Ricardo Kawa. Obrigado aí pela sua audiência. Falando em abraço, quero mandar um grande abraço também para toda a direção da Megscan. Megscan muito provavelmente vai voltar conosco a partir de maio. Quero mandar um abraço principalmente para o Rogério. Ele me falava que nós teremos agora na sexta-feira, que é o feriado nacional, vai estar fechado, mas no sábado o atendimento normal. O meu abraço, agradeço muito pela confiança. Megscan, muito provavelmente a partir de maio conosco. Antes de voltarmos com Ramon de Assis, nós temos uma curta chamada em nome da Unimed Divinópolis. Nós estivemos hoje com a médica doutora Larissa Carregal, ela que foi mulher destaque, médica cirurgiã, indicada numa pesquisa pelo Jornal Agora. Vai estar conosco na última terça-feira do mês e o Carlos coloca uma chamada para a gente. E o programa Amostra Grátis da Saúde vai ter o prazer de receber na última terça-feira do mês, no dia 25 de abril, a presença da doutora Larissa Carregal, ela que é médica cirurgiã geral, gastroenterologista e endoscopista. Nós vamos falar sobre vários temas relacionados à questão de atuação da doutora Larissa Carregal. Doutora Larissa, programa Amostra Grátis da Saúde, TV Candidez, boa noite. Entre os temas que nós vamos abordar, nós vamos falar sobre a questão do balão intragástrico. Qual é a vantagem desse procedimento? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. Samuel, o balão intragástrico é um dos mais novos dispositivos que a gente tem usado no tratamento da obesidade. Ele funciona fazendo uma restrição no estômago, então o paciente ele tem uma saciedade maior, ele alimenta menos e, portanto, a gente tem a capacidade aí de perder até 20, 25% do peso corporal. Como é que tem sido a aceitação e a procura? As pessoas estão mais convictas e bem orientadas sobre a questão desse procedimento? Sim, a gente tem tido muita procura porque é um procedimento minimamente invasivo, né? Diferente da cirurgia bariátrica. Não tem corte, é um procedimento que é feito sob sedação, ele tem um prazo, geralmente a gente deixa 12 meses. Então, por ser um procedimento menos invasivo, ele tem ganhado muito espaço aí nas novidades do tratamento da obesidade. Com relação à questão dos exames, existe a questão da endoscopia e muita gente fica em dúvida. Quando é que será necessário uma pessoa passar pela endoscopia? Bom, a endoscopia é um exame que hoje é muito seguro, né? A gente faz sob sedação e ela permite a gente estar diagnosticando diversas doenças do aparelho digestivo, do estômago, do esôfago, da primeira porção do intestino. Então ela vai ser indicada sempre que o paciente tiver sintomas relacionados a esses órgãos e a gente estiver suspeitando de alguma doença, como a gastrite, a doença do refluxo, entre várias outras. O telespectador que nos acompanha sempre fica questionando e perguntando quais são as novidades, por exemplo, no que diz respeito às cirurgias de modo geral do abdômen. Você pode adiantar para a gente no que diz respeito a esse tema, que é um tema de atuação muito presente na sua vida diária? Claro, as cirurgias hoje em dia, cada vez mais a gente tem tido espaço para a cirurgia laparoscópica, né, que é a cirurgia por vídeo. Essas cirurgias são menos invasivas, elas têm um tempo de recuperação mais rápido, tem corte menor, menos dor no pós-operatório, o paciente volta às suas atividades habituais mais rápido e, portanto, ela tem muitas vantagens para o tratamento de diversas doenças cirúrgicas aí do abdômen também. Muito obrigado e até o dia 25, doutora Larissa Carregal. Eu que agradeço, muito obrigada, Samuel. Até lá. Um abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis. Acabei de receber aqui uma mensagem do Mozart Paulino, que está acompanhando aqui o programa Amostra Grátis da Saúde. Portanto, agora há pouco rodou aí o VT, doutora Larissa Carregal, médica cirurgiã. Grande abraço, muito obrigado. Agradecendo mais uma vez o apoio cultural do Complexo de Saúde São João de Deus, enquanto o Carlos coloca para a gente aí as imagens. Nós tivemos agora no mês passado um evento muito forte e que foi relacionado à questão da nefrologia, com a participação, inclusive, da Universidade Federal São João del Rei. Complexo Saúde São João de Deus agradeceu aí os parceiros pelo fortalecimento dessa parceria da sociedade, destinando troco solidário para o Complexo de Saúde. Através dessa e de outras ações, a instituição segue firme no seu propósito, que é cuidar do maior valor, a vida humana.
Meu agradecimento a Elis Regina, diretora-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus. E para finalizar de verdade, 2 registros rápidos, Dr. Cláudio Roberto Almada, ele que é médico da Unimed Divinópolis, provavelmente vai estar conosco em maio. E o Dr. Gustavo Soares, ele que faz parte, vice-presidente da Sociedade Brasileira da Hérnia Inguinal. Obrigado, Carlos. Ramon de Assis está conosco aqui ao vivo do estúdio da TV Cande 10, nesse dia 4 de abril de 2023. Ô Ramon, toda vez que você vem aqui, começa a pipocar muitas perguntas. E vamos manter aqui uma meta da gente tentar trazer todas as respostas para o público que nos acompanha hoje. Sim. Telespectador que não quis se identificar. Olá, Sabel, boa noite. Tenho cistite crônica. Tomo muito antibiótico, sara, passa 30 dias, volta outra vez. Tem tratamento com remédio caseiro? Cistite, você falou que é uma questão de uma infecção urinária. Exatamente. Então, agradeço a participação e pergunta, né? Então, entender que quando a gente tem inflamações recorrentes, infecções recorrentes, né, mostra que existe uma fragilidade do sistema imunológico. Né? A nossa defesa, por assim dizer, não está combatendo adequadamente aí os invasores, né? Ora vírus, ora bactérias. Então, o que a gente precisa é melhorar o sistema imunológico, né? A gente entende a necessidade real aí do uso de antibióticos quando tem aí alguma constatação, né, de uma infecção, mas entender também que a antibiótico terapia, ela também é imunossupressora, ou seja, baixa a imunidade. Então, por mais que se combata uma infecção com antibióticos, mas ela acaba abrindo caminho para uma recorrência, uma reincidência. Então, o ideal mesmo é que faça um tratamento natural, acompanhado, né, com a naturopatia, para melhorar aí todo o seu sistema imunológico, tendo orientações a partir da própria alimentação, para melhorar aí a sua alimentação, mas o uso aí, por exemplo, de plantas medicinais para melhorar aí a sua imunidade. Então, tem tratamento sim, caseiro também, mas a grosso modo é o quê? Melhorando a sua alimentação, fazendo atividade física, ingerindo mais água, já pode ajudar bastante aí no seu dia a dia. Ramon, e a questão do açafrão, hein? Toda vez tem uma pergunta aqui do açafrão. Olá, Samuel, aqui o Antônio Ribeiro de São Gonçalo do Pará, parabéns pelo programa, gosto muito da entrevista do Ramon de Assis. Tomar açafrão todos os dias pela manhã pode fazer mal? Um abraço a todos de São Gonçalo do Pará, programa ao vivo e a gente conta com a participação de todos. Antônio Ribeiro, um abraço, obrigado, viu, por nos assistir, por fazer a pergunta. Um abraço para todo mundo de São Gonçalo do Pará. Bom, o açafrão é considerado um tempero, né? Tempero e especiaria. E o uso do açafrão é um uso milenar, né? Já lá na Índia, já utilizava desse açafrão, né? Na verdade, desse tempero e especiaria, há milênios. Daí já inicia-se a sua segurança de uso. E o uso lá na Índia é um uso diário dele. Claro que o açafrão indiano é a planta Crocus sativa, né, o nome científico. E o açafrão brasileiro é a cúrcuma longa. São plantas diferentes, mas em comum com o mesmo princípio ativo medicinal. Mas é uma planta totalmente segura e não só pode, mas como devemos utilizar aí diariamente do açafrão. E de que forma? Aí que vem a minha dica, né? A gente tem visto aí um boom aí de informações sobre vários temperos e especiarias, várias plantas medicinais, mas temos que ter cuidado. Eu estou falando hoje do açafrão, que pode ser usado todos os dias, mas nem toda planta pode ser usada todos os dias. No caso do açafrão, a melhor forma de usarmos o açafrão é como tempero mesmo. E por quê? Porque o principal bioativo do açafrão, que é a curcumina, né, que inclusive dá o nome científico para essa planta, ela não é biodisponível. E o que significa isso? É porque ela precisa de um veículo sulfurado para que ela se torne ativa no nosso organismo. E esse veículo sulfurado trata-se de quê? De pimentas ou de alho. Então, se você coloca junto do açafrão alho ou alguma pimenta, você vai aproveitar o açafrão na sua totalidade. Mas se o açafrão for puro ou misturado, mesmo que seja aí em água com limão, a gente não aproveita ele na totalidade. Por isso, a sabedoria indiana diz tudo. Usar como tempero, porque aí você colocando pimenta ou alho, vai aproveitar. Lá no meu Instagram, né, Naturopata Ramon de Assis, aproveita e inscreve, segue a gente. Lá eu tenho uma receitinha rapidinha, de poucos segundos, ensinando a fazer um azeite funcional, onde eu sugiro lá o uso do alho, do açafrão, entre outras especiarias, para turbinar aí o seu azeite e deixar seu corpo desinflamado e também prevenir várias outras doenças oxidativas. Ô Ramon, tem como baixar o colesterol com dicas e orientações dentro da naturopatia?
com relativa facilidade, Samuel. Olha só, e como isso? Vamos ver. Então, é entender primeiro, né, que o colesterol é uma substância que o organismo produz através do fígado para reparar, para combater vários tipos de problema. Então, entender que as desordens hormonais, normalmente, resultam no aumento do colesterol. É clássico, né? Pegue aí 10 mulheres já que passaram pelo climatério, estão na menopausa e talvez 8 delas estarão com aumento do colesterol. É o corpo tentando reparar a desordem hormonal por causa da menopausa e aí com isso ele faz subir o colesterol. Então, o que nós precisamos é ir na causa. Então, não é ficar baixando forçosamente o colesterol, é tentar sanar o problema do desequilíbrio hormonal. É claro que nem todas as formas de tratamento são eficazes nesse sentido, mas a naturopatia tem principalmente a fitoterapia, que promove a chamada modulação hormonal. Não confunda com reposição. É a modulação que vai equalizar, vai equilibrar os seus hormônios e vai resultar num controle já parcial do colesterol. Mas para o colesterol nós temos N ferramentas. E falando de medicina caseira, eu não vou deixar de dar uma sugestão. Por exemplo, Samuel, o uso do vinagre de maçã orgânico, né? Uma bebida fermentada, né? É a partir da maçã, né? Desse fruto tão conhecido por todos nós. O vinagre de maçã orgânico usado aí, por exemplo, uma colherinha de sopa nas nossas saladinhas do almoço e do jantar pode reduzir significativamente os níveis de colesterol ruim e também de triglicéridos do nosso sangue. Não paro por aí, né? Sugiro ainda outro tempero e especiaria, o urucum, também conhecido como coloral, que pode também baixar os níveis de colesterol. Também o azeite de oliva extra virgem, que pode também reduzir os níveis de colesterol. E eu daria aqui uma lista bem extensa do que pode melhorar muito essa condição. Olá, Samuel, boa noite. Nos meus últimos exames, tive baixa de vitamina B12. B de bola, ela escreveu aqui. Ela pergunta que alimento ela está deixando de comer. O nome dela é Alzira, mora aqui no bairro Niterói. E de que forma natural essa B12 pode ser melhorada? Alzira, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos do bairro Niterói. Primeiro, vamos explicar o que é B12? Ah, sim. Então, é uma vitamina, né? Uma das vitaminas do complexo B. Alzira, um abraço, obrigado pela pergunta e participação. Um abraço para todos do Niterói, viu? Então, entender que, né, resumidamente, nós precisamos de todas as vitaminas, todos os minerais. E, claro, nas suas fontes naturais é a melhor forma. Te adianto, Alzira, né, que a melhor fonte de B12 de maneira natural é a carne bovina, né? Falou que a carne bovina já vai te fornecer. Claro que o fígado bovino vai ter mais disponibilidade dessa vitamina e é importante que a gente reponha. Outros alimentos, como o próprio atum, né, a sardinha, ovos, castanhas também possuem, mas a melhor fonte disparada de vitamina B12 são as carnes bovinas. Bom, é claro que tem que saber, né? A referência da Associação Médica Brasileira quanto à vitamina B12 é de 211 nanogramas por ml até 911 nanogramas por ml. Então tem que ver em qual margem que está, porque se tiver muito baixa, aí você tem que procurar um profissional médico para fazer uma reposição rápida dessa vitamina, que não pode ficar baixa não. Inclusive a vitamina B12, ela ajuda no processo do organismo das absorções de nutrientes dos outros alimentos. Então, ela tem que ficar em níveis satisfatórios. Nós, naturopatas, gostamos que os níveis sejam a partir de 450 nanogramas por ml até os 911 nanogramas. Muito bem. Ela tem um mínimo aceitável, B12? Então, hoje, na referência da Associação Médica Brasileira, o mínimo é 211 nanogramas por ml. Mas você acha pouco esse número? Sim, pesquisas já mais modernas, internacionais, já apontam que o ideal mesmo da B12 é ficar aí acima de 450 nanogramas. Ô Ramon, você falou agora a questão da carne bovina. Você sabe que tem muita gente que segue uma linha aí meio que vegetariana, Sim. Não gosta de carne nem branca, às vezes é só uma carne branca, um frango, peixe. E como é que fica para essas pessoas que não fazem uso de carne vermelha? Excelente pergunta. Estamos falando nem de carne vermelha, falando da carne bovina. Exatamente. Tem aí os vegetarianos, né, que já não comem as carnes, e os veganos, que ingerem menos ainda produtos oriundos de animais.
Primeiro entender que nós, né, naturopatas, aprofundamos nessa parte nutricional e entendemos, por exemplo, que existem diferenças metabólicas dos nossos organismos, dos nossos aparelhos digestivos, muito a partir do nosso tipo sanguíneo, né? E a gente entende que, por exemplo, os veganos e vegetarianos que mais sofrem com deficiência de vitamina B12 são os do tipo O. Pessoas do tipo sanguíneo O, né, e tem metabolismos que precisam mais da carne do que outros tipos. Então, a minha recomendação para quem não faz um uso adequado de carne bovina, sejam os vegetarianos, veganos ou outras pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que simplesmente não gostam de carne bovina e que, principalmente se forem do tipo sanguíneo O, independente se é fator negativo ou positivo, fiquem atentos a B12. Aí precisa de uma suplementação. Então, procure o seu médico, procure o seu profissional de saúde para fazer a suplementação. O acompanhamento e a suplementação adequada quando não se ingere as carnes. Muito bem, estou recebendo aqui muitas, mas muitas perguntas mesmo. Olá, Samuel, boa noite. Eu me chamo Isabel, moro no Ipiranga. Gostaria de saber como tenho pressão baixa. Com tontura e visão turva constante. Tem algum alimento que pode me ajudar a controlar esse incômodo? Muito obrigada, parabéns aí pelo programa. Isabel, obrigado pela participação e pergunta, viu? Então, aí tem que olhar mais coisas, né? Temos que olhar sobre uma questão nutricional mais ampla do seu organismo, né? Entender que o seu organismo precisa de nutrientes adequados, ora minerais, ora vitaminas, para que ele funcione adequadamente e acabe com esses possíveis sintomas de pressão baixa que eu acredito que você sinta, né? Então, é buscar aí mais informações, um bom acompanhamento para acabar com esse desconforto. Não dá para te fazer nenhuma indicação à distância, prescrição, né, do seu dia a dia, mas já adianto, bons hábitos, desde atividade física, boa alimentação e ingestão de água, já vão te ajudar um pouco, mas procure uma ajuda profissional. Ô Ramon, uma pergunta aqui sobre a questão como faz para baixar o ácido úrico, que está muito alto. É um questionamento também que você recebe, popularmente conhecido como gota para algumas pessoas. É verdade. Explica para a gente como é que surge o ácido úrico no nosso organismo e por que ele fica aumentado? Então, é um produto, né, dos nossos rins que vai fazer com que regule uma série de outras questões do nosso corpo. A chamada equilíbrio hídrico do nosso corpo. E quando ele está desregulado, sobretudo para cima, em excesso, né, aí pode trazer danos à nossa saúde, como a gota, por exemplo, que citou Samuel, né, é um dos problemas muito inconvenientes, causam dores terríveis aí, principalmente nas articulações inferiores, né. A elevação do ácido úrico pode apontar aí um desequilíbrio renal, né, e aí os seus rins podem não estar funcionando bem quando está em desequilíbrio. E mais, pode também estar causando aí a hipertensão arterial sistêmica, né, a famosa pressão alta. Então, claro que precisa fazer um bom acompanhamento. A princípio, com seu médico mesmo, né? E se for um caso mais grave, com o nefrologista, que é o especialista de rins. Mas, quando está aumentado ligeiramente o ácido úrico, né, a gente sugere aí algumas medidas, né? Existem plantas como, por exemplo, o nome popular chapéu de couro, né? Echinodorus macrophyllus, né? O nome científico. Tem a planta, a salsinha ou a raiz da salsinha, né? Que é uma planta muito popular. Tem também aí o próprio quebra-pedra. E essas plantas, essas 3 plantas tomadas chás aí juntas, né, elas podem favorecer muito o equilíbrio aí do ácido úrico, pode baixar muito esse ácido úrico. Uma outra solução interessante, a gente citou ainda há pouco o vinagre de maçã orgânico, né? Usar o vinagre de maçã orgânico na nossa própria saladinha, com uma pitadinha, uma micropitada aí de coentro, né? Pode ajudar também a reduzir aí o ácido úrico. Essas soluções mais caseiras para casos mais simples, mas se o seu caso é mais complexo, existe uma elevação muito grande, o melhor mesmo é fazer um acompanhamento médico. Muito bem, o José Dima está mandando aqui uma pergunta a respeito do oral pronobis. Ele pergunta se ele pode ser consumido direto no pé ou se precisa passar por algum tipo de procedimento. José Lima está parabenizando aqui o programa e ele pede para você falar um pouquinho sobre a questão do oral pronobis. José Lima, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Vai lá no meu canal do YouTube, né? Com o endereço Naturopata Ramon de Assis. Eu tenho um vídeo inteiro falando
todos os benefícios do Ora Pronobis, né? Esse apelido carinhoso, né? E eu sempre digo que essa planta é mais conhecida em Minas Gerais. Outros estados brasileiros, apesar da planta ter em todo o Brasil, ela não é tão conhecida, principalmente por esse nome, né? Ora Pronobis, uma planta fantástica, né? Excelente fonte de proteína, né? É uma das plantas que eu mais utilizo para combater, por exemplo, as anemias, de um modo geral. É uma planta maravilhosa. Pode ser feita, né? Ela é considerada uma punk, né? Que são as plantas aí não convencionais, né? Plantas alimentícias não convencionais. Mas é uma planta muito segura, então pode fazer aí parte do nosso cardápio constantemente, que vai nos fornecer nutrientes imprescindíveis para ter boa saúde. Ô Ramon, eu vou chamar o nosso último e breve intervalo, viu, Carlos? Tem muita pergunta aqui, a gente está recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. A gente está falando sobre a questão da medicina caseira, né? Uma saúde mais perto das pessoas. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Chegou a hora de eleger os melhores artistas de teatro do ano 2022 em Divinópolis. Serão 10 categorias e você vai escolher o seu artista preferido para receber o troféu Lindolfo Fagundes. É muito fácil. Entre no nosso site osmelhoresdoano.com. Procure cada categoria, vote no artista de sua preferência e vamos conhecer juntos, ao vivo, aqui pela TV Candidez, os melhores do ano. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Durante o intervalo eu fico aqui fazendo umas consultas com o naturopata Ramon de Assis, porque agora há pouco eu passei por uma bateria de exames. Eu sempre gosto aqui de fazer aqui algumas perguntas. Antes de voltarmos com o Ramon de Assis, nós temos aí uma foto da médica doutora Larissa Carregal. O Carlos vai colocar para a gente, ela vai estar conosco no dia 25 de abril. É a última terça-feira do mês. Obrigado aí ao Carlos. Falando agora em Unimed Divinópolis, um dos profissionais que também já esteve conosco e breve vai voltar é o doutor Gerson Menezes, médico dermatologista. E breve também a fonoaudióloga Isabela Bonelli. Um abraço a toda a equipe, obrigado aí ao Carlos. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Você pode continuar participando, mandando a sua pergunta. A gente está recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. E a gente vai até o final do programa. O Ramon, vamos tentar equalizar as respostas para ver se a gente consegue atender todo mundo. Olá, Samuel, boa noite. Meu diabetes está a 200. Só fica assim, o que eu posso fazer para baixar? Obrigado. Sou Júlia, do bairro Nossa Senhora da Conceição. Obrigado, Júlia, pela sua pergunta. Vamos ver como é que ele vai te responder. Júlia, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta e participação. Um abraço para todo mundo do bairro Nossa Senhora da Conceição. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma orientação, viu, Júlia? Entender aí, né, que eu acredito que você já deve ter sido orientada para não consumir açúcar de espécie alguma. É o primeiro passo aí para controlar. Além disso, né, reduzir ou eliminar os carboidratos simples, né? As quitandas, né? Os farináceos, as massas,
o próprio arroz, batata, tem que diminuir muito, né? Abrindo um parênteses na sua resposta, Júlia, eu sempre sugiro para os meus pacientes, mesmo que não tenham problemas ligados à glicemia, né, à diabetes, eu sempre sugiro para a gente ir tentando tirar pelo menos uma das nossas refeições dos farináceos, das quitandas, né? É muito comum as pessoas da nossa sociedade ingerirem um café da manhã que vem aí com acompanhamento ou de pão de queijo, ou de biscoitos, ou de rosca, alguma coisa assim. Aí vem o almoço. O café da tarde meio que repete o café da manhã. Então, o ideal é que nós não ingeríssemos farináceos mesmo. Mas para não radicalizar, eu proponho sempre que a gente retire um desses lanches, café da manhã ou da tarde, dos farináceos, né? Por exemplo, pela manhã, substitui por ovos mexidos, omeletes, e alguma fruta complementando aí o café da manhã, caso a pessoa queira, né? Eu sempre proponho aí uma banana grelhada com ingredientes aí de alguns grãos que podem enriquecer bastante, ou o café da tarde, usarmos aí uma mandioca cozida e grelhada, um inhame, cará, cozido e grelhado, é muito gostoso. Antigamente usava-se muito isso na zona rural, para a gente sair um pouco dos farináceos, que acaba subindo muito, Júlia, né? Vou fechar o parênteses que eu abri, acaba subindo muito os valores da glicemia, né? Como está o seu. Então, diminuir os farináceos, as massas, os açúcares e enriquecer de verduras folhosas, legumes preferencialmente crus, entendendo aí que um chazinho de canela pode ajudar a baixar a sua glicemia e também melhorar a sensibilidade à insulina do seu pâncreas. A beterraba crua também, né? Muita gente falava, nada que dá debaixo da terra o diabético pode ingerir. A beterraba crua pode ajudar a baixar a sua glicemia e ainda recuperar a sensibilidade à insulina. Então é isso, melhorar a sua alimentação, mas de preferência com acompanhamento profissional. Olá, Samuel, boa noite. Como um azeite extra virgem pode baixar o colesterol e como usar ao mesmo tempo vinagre de maçã para baixar a glicemia? Obrigada. A telespectadora não quis se identificar? Não tem problema. Naturopata vai te responder, o Ramon de Assis. Então, um abraço de toda forma, mesmo não se identificando, né? Obrigado. Então, né, você já fez a pergunta, mas já disse tudo. É verdade, o vinagre de maçã orgânico ajuda a baixar, além dos níveis de colesterol e triglicéridos, né, as gorduras ruins do nosso corpo, ajuda sim a baixar a glicemia, o açúcar do nosso sangue. Então, é interessante a gente adotar aí nas nossas saladinhas. O vinagre de maçã, de preferência orgânico, né, que a gente encontra aí facilmente nas casas especializadas. E tem outros benefícios. Também sugiro que vocês visitem lá o nosso canal do YouTube, Naturopata Ramon de Assis. Lá eu tenho um vídeo inteiro falando tudo sobre o vinagre de maçã e os benefícios que ele nos traz, né? Ele ajuda na microbiota intestinal, melhorando aí, né? Ele funciona como um pré-biótico, né? Ajuda na saúde cardiológica, enfim, uma infinidade de possibilidades. O azeite extra virgem também é fantástico, né? Nos países que mais consomem azeite extra virgem, existe o menor índice de infarto do miocárdio do planeta, olha só. Então ele ajuda sim a reduzir colesterol, triglicérides, melhorar a saúde cardiológica, tem um efeito anti-inflamatório no nosso corpo, né? Entre outros benefícios. Então vale a pena estar adotando aí azeite e também vinagre no nosso dia a dia. Olá, Samuel, boa noite. Me chamo Luana, moro no bairro Manuel Valinhas. Tenho endometriose profunda. Existe algum remédio ou tratamento natural para ajudar quem sofre desse problema? Luana, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te orientar. Luana, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, a endometriose é uma condição muito... faz as pessoas, as mulheres sofrerem muito, né, com as dores, mas é entender que a endometriose passa muito pela condição inflamatória. Então, precisamos desinflamar os nossos organismos, todo mundo, homens e mulheres, mas as mulheres, em função da endometriose, precisam cuidar mais ainda. Então, melhorar a alimentação, ingerir menos alimentos pró-inflamatórios e mais os alimentos anti-inflamatórios, praticar atividade física, beber água na quantidade correta. Então esse equilíbrio já ajuda muito. Mas para além disso, né, nós temos, por exemplo, a fitoterapia, que é uma ferramenta nossa, né, na qual eu também sou especialista.
as plantas medicinais podem ser fantásticas. Plantas, por exemplo, como a erva baleeira, né, que é o nome popular. Outro nome popular dela é Maria Preta, né, mas o nome científico dessa planta é Varronia verbenácea. Ela pode ser uma aliada aí no tratamento da endometriose, diminuindo consideravelmente a inflamação e, consequentemente, as dores. O Ramon, a Sirlene do bairro Interlagos está dizendo aqui que ela precisa de um remédio natural para diabetes. Está com ferida e a mão dela está bastante seca. Ou seja, é uma glicose alta que está começando a apresentar aqui alguns sintomas desagradáveis. É verdade. É um questionamento também que você recebe sobre essa questão? Muito frequentemente, né? Muito. Sirlene, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Você precisa de um acompanhamento profissional, né? Já percebe que seu organismo está se fragilizando por decorrência aí da glicose. Então, precisa. A alimentação, né, eu diria que 70% do tratamento de glicemia passa pela boa alimentação. Então, procure um bom profissional, onde você vai evitar tudo aquilo que a gente já falou hoje no programa, os farináceos, os carboidratos simples, sobretudo o açúcar, né, que é importantíssimo. Mas também introduzir bons alimentos para melhorar aí o processo inflamatório do seu corpo, que provavelmente está causando esses sintomas. O Alexandre está pedindo aqui para você listar quais são os alimentos, se é que existem esses alimentos que ajudam a melhorar ainda mais a questão da dermatite utópica. Quem que disse? Alexandre. Alexandre, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, né? Dermatite atópica é uma condição, né, terrível e alérgica da pele, né? Entender também que quando existe uma sobrecarga de processos inflamatórios no nosso corpo, né, causados principalmente por alimentos, pelo sedentarismo, pelo tabagismo, pelo excesso de consumo de álcool, favorece aí o surgimento de tudo isso. Mas existe também o fator hereditário, né? Então, a gente tem que trabalhar aí, existem plantas de uso tópico, né, que pode favorecer muito isso, né? A bardana, né, o nome popular, cujo nome científico é Lapa major, é uma planta que eu utilizo muito para tratar aí os sintomas das dermatites atópicas, que podem melhorar muito com plantas como essa, mas usar também plantas aí tidas como moduladoras aí, né? Dentre elas a carobinha do campo, né? É uma planta estratégica para isso, né? A planta unha de gato junto da planta garra do diabo, né? O nome popular dessas plantas, Uncara tomentosa e Arpagófito procumbens, né? São plantas que podem equilibrar muito essa condição da dermatite atópica. Ramon, cada pessoa que nos assiste, evidentemente que ela manda aqui uma pergunta querendo resolver aqui a sua questão, né? Então, a gente procura aqui fazer dessa pergunta que seja útil também para outras pessoas que estão acompanhando o programa. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ramon. Treino musculação há 22 anos, estou sentindo câimbras na panturrilha pela manhã. O que seria bom para isso? O Ramon de Assis poderia nos orientar? Muita câimbra na panturrilha, Ramon. Quem que é mesmo? Não se identificou aqui, viu? Tá bom. Um abraço, obrigado pela participação e pergunta. É claro que cada caso tem que ser investigado, mas as câimbras, né, podem ser fadigas musculares, né, uma sobrecarga muito grande em algum grupo muscular, o que vai resultar em câimbras, ou mesmo algum tipo de desmineralização, ou seja, perda de minerais essenciais aí para o equilíbrio do nosso organismo. Então, partindo dessa ideia, se for fadiga muscular, poupar aquele grupo muscular, né? Trabalhar de uma maneira mais equilibrada, acompanhada, para evitar a fadiga. E no caso de falta de minerais, é a suplementação de minerais. Alimentos como, por exemplo, o melão, a melancia, o pepino, né? São propostas de reposição de minerais muito importantes, né? Há uso também da clorela, né? Uma microalga muito importante na reposição de minerais. A espirulina, né? Outra planta maravilhosa na reposição de minerais, pode atenuar ou eliminar definitivamente com essas câimbras. Legal. Ramon, para a gente finalizar, o Carlos está me avisando aqui que já está caminhando para o final do programa. A gente sempre fala na questão das plantas medicinais e os seus benefícios. Você pode listar alguma das principais plantas medicinais e plantas essas que estão muito próximas da população? Então, é uma pergunta que me agrada muito, né? E difícil ao mesmo tempo, porque eu lido ali, né, com muitas plantas, né? Conheço muitas plantas ali e prescrevo, sei lá, umas 40, 50 plantas por dia em consultório, né? Eu vou convidar a todos que sigam a gente no Instagram,
Meu Instagram tem uma proposta, né, de utilidade pública, a gente explica muita coisa por lá, assim como a gente faz aqui no programa. Dou dicas de saúde natural práticas, objetivas, vídeos curtos e sempre entrego aí de coração aberto todas as dicas para a gente melhorar a nossa saúde. Mas plantas, eu gosto muito dos temperos e especiarias, sabe, Samuel? Dentre elas o açafrão, que foi citado aqui hoje, é uma planta que nós precisamos utilizar dela todos os dias, né? A Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, tem um dos menores índices de câncer do mundo e os cientistas atribuem ao uso diário do açafrão nesse país. Olha só que interessante. Então, o uso do açafrão diariamente, o uso do alho. Aliás, né, o meu trabalho final aí da especialização em plantas foi exatamente utilizando o alho, o gengibre e o açafrão juntos para tratar dezenas de enfermidades. Então, essas 3 plantas, né? O urucum, né? Bixa orellana, né, o nome científico do urucum. Nós temos aí esses temperos e especiarias do nosso dia a dia, né? O orégano, manjericão, manjerona, tomilho, coentro, noz moscada, né? Tudo ali só um pouquinho, uma pitadinha, mas pode transformar a nossa saúde. Então eu citei aí mais do que 5, né, exemplares, mas tem tantas outras plantas maravilhosas aí para melhorar a nossa saúde. O Ramon, nós também esquecemos aqui na semana passada, aliás, quando você esteve aqui da última vez, nós abordamos de maneira muito superficial a questão do lúpus e a gente já está caminhando para o final do programa. O lúpus é uma doença incurável. Como é que a naturopatia vê essa questão do lúpus? Então, as doenças autoimunes, assim como o lúpus eritematoso, né, são doenças que muitas vezes a pessoa tem aquela condição, já traz na carga genética daquele organismo, né? E às vezes se faz aí difícil o próprio controle da doença num tratamento convencional, que é super necessário. Mas a naturopatia pode oferecer muito uma melhora de qualidade de vida em todas as doenças crônicas degenerativas, autoimunes, né? Pode melhorar muito a condição, né? Tem pessoas que me dizem frequentemente em consultório, olha, eu tinha essa doença, sei que ela é incurável, mas hoje eu tenho uma qualidade de vida inimaginável há tempos atrás. Por conta de quê? Por conta de orientações, né, acerca da naturopatia, de uma boa alimentação adequada para cada tipo de caso, né, mas também plantas medicinais que podem atenuar muito aí a condição de adoecimento dessas pessoas. Rapidamente, você pode ajudar aqui José Leonel. José Leonel mandou aqui várias perguntas, a questão do ácido úrico. Os dedos, os pés e mãos ficam queimando as pontas dos dedos. Já fez exames, acabou que não apontou um ácido úrico muito alto. Mas ele pergunta o que pode ser ajudado da questão da naturopatia. Ô, gente, é uma pergunta muito genérica, né? E o profissional que aqui está, muitas das vezes, tem que ter um contato com a pessoa para dar uma orientação mais calçada. Com certeza. O Ramon já falou sobre a questão do ácido úrico, eu estou recebendo aqui outras perguntas sobre isso também, Ramon. José Leonel, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, né? De fato, né, a gente precisa investigar mais a fundo, né? Se os seus valores de ácido úrico não estão tão elevados, mas os sintomas são muito agudos, né? Precisamos ver tudo, né? Todas as possibilidades. Analisar o quanto o seu corpo possa estar inflamado, né? Exames como PCR, né? Proteína C reativa, a homocisteína, né? O colesterol VLDL, né? Analisar esses fatores inflamatórios do seu corpo para ver o que está aí como agravante no processo. Então, mas eu tenho certeza que um tratamento natural, a naturopatia, pode te ajudar muito. Ramon, obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que breve você vai estar de volta aqui conosco. Eu agradeço muito essa parceria sua aqui, sempre na TV Candidez. Hora você está aqui, você também está lá com sua co-irmã Rádio Divinópolis, né, com o Raimundinho lá, sempre dando entrevista e trazendo informações importantes para o público. Obrigado pela sua participação. Obrigado também, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, levando informações tão úteis, né? Então, repito, nos acompanhem lá nas nossas mídias, Instagram, Naturopata Ramon de Assis, também aí na fanpage do Facebook e canal do YouTube. Tudo para te dar mais informações sobre saúde natural. E quem quiser saber um pouco mais sobre a questão também da naturopatia, tem o grupo do WhatsApp, que é um dos mais famosos aqui da Divinópolis, que é o 991 37 0003. Esse grupo cresce a cada dia mais e com vários profissionais lá dando informações. É verdade. Obrigado pela sua participação. Obrigado também, Samuel. Eu lembro a todos que a gente volta na próxima semana, sempre ao vivo na terça-feira, com a nossa reprise no sábado. Boa noite para você. Até a próxima, se Deus quiser.